Voltamos a falar da guerra na Ucrânia, que completa hoje 6 meses, e das perspectivas para a paz. Temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan. Está conosco mais uma vez o professor de Direito Internacional Manuel Furriela. Professor, boa noite. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço. Professor, falando justamente das perspectivas para a paz, então, existe a possibilidade de um cessar-fogo? Como é que estão essas negociações diplomáticas ainda estagnadas? Sim, estagnado. Uma perspectiva de resolução para esse conflito. Os meses têm se passado e o que a gente verifica é que a Rússia mudou o seu projeto, agora ela objetiva a ocupação de grande parte do território ucraniano, ali formando um U entre as regiões de fronteira que ela já ocupa, ligando com a Crimeia e também ali com a região na divisa com a Moldávia. O grande desafio agora para a Rússia é conquistar Odessa, extremo sul da Ucrânia, e o principal porto ucraniano, e agora a última alternativa de acesso que a Ucrânia tem ao mar. Então você tem esse tipo de situação, esse tipo de cenário. A Ucrânia tem resistido em certas regiões, mas ela não tem poderio suficiente para afastar a Rússia, para reocupar o seu próprio território. Então, o cenário é de estagnação, não é de avanço, e também em questões envolvendo negociação. O único ponto fora da curva que nós tivemos foi a negociação para liberar aí algumas exportações de trigo e alguns outros tipos de commodity por parte da Ucrânia, principalmente em destino à Rússia, à própria Rússia, à China e alguns países africanos. Então, o acordo foi especificamente para a liberação de exportações, mas nada perto aí de uma conversação que possa levar a um encaminhamento de solução pacífica do conflito. Agora, professor, justamente de olho nessa perspectiva de não haver um fim para esse conflito no horizonte, o Ocidente segue endurecendo as sanções, as penas à Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um pacote, uma ajuda de quase 3 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. Essas sanções continuarem a sendo aplicadas realmente pode ajudar a acelerar esse processo do fim do conflito? Ou o senhor acredita que isso não está fazendo muita diferença, não está abalando, asfixiando a economia russa como era esperado? Não está trazendo o efeito esperado, né? E, historicamente, sanções, geralmente, infelizmente, elas geram os efeitos esperados. A gente tem isso na Coreia do Norte, que continua avançando seu programa nuclear com armamentos extremamente perigosos, né? Agora ela tem conseguido alcançar distâncias ainda maiores. Temos no Irã, que não tem desistido do seu projeto de desenvolvimento de armamento nuclear. Tivemos no Iraque, que só foi resolvida a questão do Iraque quando houve propriamente uma invasão liderada pelos Estados Unidos. As sanções da ONU não geraram os efeitos esperados. Óbvio que a comunidade internacional anti-agressão russa só tinha essa alternativa, já que ela não pode envolver-se diretamente com tropas, porque senão você internacionalizaria o conflito. Então, as sanções e o apoio com o envio de armas são as únicas cartas na manga que tem o mundo ocidental neste momento. Mas, de qualquer forma, o acirramento dessas sanções não vai colaborar com o fim do conflito. E você também tem aí um outro cenário que alguns outros entes internacionais, ao caso da China e da Índia em menor medida, mas principalmente da China, se aproveitam do cenário para oferecer apoio à Rússia, buscar uma aproximação e trazer uma agenda comum contra os interesses americanos na região. Então, essas sanções elas não têm sido o melhor encaminhamento, apesar de, num primeiro momento, terem sido as únicas alternativas viáveis para o Ocidente para agir contra a Rússia. Professor, a pergunta agora é do Rodrigo Constantino. Boa noite, professor. Já que o senhor trouxe a questão da China, a minha pergunta vai exatamente nessa direção. Nós vimos recentemente a escalada da tensão ali por conta daquela visita da Nancy Pelosi a Taiwan e uma resposta dura. O senhor acredita que dali também pode sair algum problema num prazo mais curto? Sim, Constantino, eu concordo contigo. Aliás, apesar de a gente entender,
né, que a visita, né, da representante maior aí do Parlamento dos Estados Unidos tem também aí uma questão de levar a agenda internacional pró-democracia, direitos humanos, né? Ela faz parte dessa geração, ela é uma política antiga ali dos anos 90, quando você tinha um grupo de políticos americanos que viam nos Estados Unidos esse papel internacional. Então tem um pouco disso. Mas eu acredito que neste momento, com a tensão na Ucrânia, né, envolvendo diretamente a Rússia, e a China vendo ali uma oportunidade de se aproximar da Rússia para levar essa agenda comum que eu mencionei, que é contra principalmente os Estados Unidos, ela não foi conveniente, porque você gerou mais um foco de tensão. Né, nós sabemos, a China tem pretensões de reconquistar Taiwan, já que até 1949 fazia parte do seu território, então há essa questão, e você também tem uma questão de concorrência internacional de semicondutores e produtos de tecnologia fina entre a China e Taiwan, que fazem com que o conflito faça até mais sentido, a reconquista de Taiwan faça mais sentido. Então, neste momento, eu não acredito que vá haver ali uma nova guerra, não há fôlego internacional para isso, mas de qualquer forma colaborou sim para aumentar a tensão, e agora você tem tanto Rússia quanto China, né, que muitas pessoas acham que tinham agendas em comum quando eram comunistas, o que não é verdade, elas tinham posturas antagônicas na maior parte do tempo, agora elas se aproximam, e em termos internacionais isso é extremamente desinteressante. Cristina Grêmio. Professor, boa noite. Eu queria uma opinião sua sobre o futuro próximo dessa guerra. A gente viu, desde os primeiros momentos da guerra, a questão do fornecimento de gás para a Europa sendo abalada, né? O quanto a Alemanha se tornou dependente da Rússia nessa questão e amenizou um pouco, muito entre aspas, claro, a situação da Europa por eles estarem no verão agora, mas conforme o ano avançar, e a gente está vendo que está avançando rápido, né, e a guerra continuar, a hora que a Europa começar a enfrentar temperaturas muito baixas, como é que vai ficar essa relação aí? Isso é muito preocupante. A matriz energética da maior parte da Europa, e a Alemanha é a quarta maior economia do mundo, então tem uma representatividade gigantesca, se deu muito em base de aproveitar a oportunidade, né, do suprimento em grande volume, em grande quantidade vindo da Rússia, e os gasodutos existentes e outros que foram construídos. Né? A situação é tão preocupante que você tem um gasoduto que custou 16 bilhões de dólares, entre 11 e 16 bilhões de dólares, entre a Alemanha e a Rússia, que não pode ser inaugurado por causa da guerra. Então aí você tem várias situações, investimentos perdidos, né? Esse do gasoduto é o mais emblemático que nós temos, e a necessidade que a Europa tem da energia vinda principalmente da Rússia, aproveitou a oportunidade de grande suprimento, proximidade, custo baixo, mas não conseguiu construir uma ordem geopolítica na região para ter um pouco de estabilidade para aproveitar essa oportunidade energética. Então agora a Europa Ocidental está num dilema, porque ela não tem como fazer uma substituição energética a curto prazo. Você mencionou a situação, avizinha-se aí o inverno europeu, e a Europa ela vai ficar numa situação extremamente fragilizada. Né? Algumas tentativas de economizar gás para eles se prepararem para o inverno rigoroso vão minimizar um pouco essa situação. Os Estados Unidos já se prontificaram a fornecer alguma quantidade de gás, mas de qualquer forma muito caro, porque você tem que transformá-lo em liquefeito para enviar para a Europa por navios, para depois reconverter em gás. Então não precisa nem dizer aí como é cara essa situação e como os Estados Unidos também não tem como suprir. Então a Europa ela é dependente dessa relação com a Rússia, e ela vai sentir sim, né, até que consiga mudar a matriz energética, e como eu disse, isso demora muito tempo, é de longo prazo, ela vai sentir os efeitos aí nos próximos meses. Então essa guerra também traz esse efeito danoso. Professor, e passados 6 meses, que avaliação o senhor faz da posição do Brasil, da posição adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi de neutralidade? Foi uma decisão acertada, professor? Sem dúvida que foi, né? Nós vimos aí algumas situações que mostram isso. Você vê que a gente mantém a nossa boa relação com o mundo todo,
essa nossa posição com a Rússia, segundo alguns analistas, poderia prejudicar nossa relação com os Estados Unidos, por exemplo, né, ou com a Europa Ocidental, que tem aí posições antagônicas à Rússia, principalmente aí em relação à Ucrânia. E não foi o que aconteceu. Até tem um episódio interessante que eu gosto de lembrar, que nós tivemos tanto a reunião do presidente brasileiro com o Putin, como meses depois, outra reunião dele com o Joe Biden. Então, independentemente de ter uma afinidade política entre o presidente brasileiro e o americano, e nós sabemos que não existe, que havia em relação ao anterior, o que prevaleceu, no meu entendimento, e eu sempre acho que o Brasil tem que ter nas relações internacionais esse tipo de situação, o pragmatismo. A gente manteve as boas relações com todos os envolvidos e aproveitamos a oportunidade para suprir o Brasil daquilo que a Rússia nos fornece e que é primordial para a economia brasileira e, aliás, para a segurança alimentar do mundo todo. A gente precisa, né, de todo o suprimento que vem da Rússia para a composição dos fertilizantes aqui do Brasil, utilizados pelo nosso agronegócio. E a gente manteve esse fornecimento por conta justamente dessa boa relação Brasil-Rússia, e que também tem outro aspecto interessante. A relação é boa, é pragmática, mas quando precisou votar contra a Rússia na ONU, o Brasil votou. Então nós temos uma posição neutra, mas que quando há necessidade de um posicionamento, porque por óbvio, né, nada justifica essa invasão russa, né, não tem respaldo internacional em nada, o Brasil votou 2 vezes contra a Rússia na ONU, mas manteve uma relação também econômica interessante, que nos permite trazer da Rússia aquilo que nos interessa, e ao mesmo tempo a gente não se desgastou com outros parceiros, Estados Unidos e Europa Ocidental principalmente. Então, no meu entendimento, para deixar claro, eu acho que foi uma posição correta. Perfeito, ouvimos aqui mais uma vez o professor de Direito Internacional Manuel Furriela. Obrigado, professor. Boa noite. Até uma próxima. Eu que agradeço.